Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo. Quero conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia. Eu sempre esqueço de pedir para vocês, né? Curte, compartilha. Me ajuda muito se você fizer um comentário. Vai direcionar para eu saber, né, qual direção eu vou, o que as pessoas se importam mais, né, em saber. Então, me dá essa força que eu estou tentando sempre melhorar os vídeos. E, né, sempre começando aqui pela a gente se colocar, né, no tempo astrológico, né? Hoje é dia 28/1, a gente teve ali uma lua cheia em Leão, né, na quinta-feira. Uma lua cheia em Leão que tinha, né, que formava algumas tensões, né, tensão com Urano, com Júpiter em Touro. A gente pode dizer também, né, com Plutão em Aquário. Aquário acabou de receber Plutão, né, então e a gente teve ali a coincidência que o Sol e Plutão entraram em Aquário praticamente ao mesmo tempo, né. Então a primeira vez que acontece isso vai acontecer há alguns anos, né? Toda vez que o Sol entra em Leão, ele vai se deparar ali com Plutão já em Aquário. Isso é um fato bastante relevante, né? Para nós que estamos aí, né, tentando nos desvencilhar da era de Peixes para encarar essa era de Aquário com toda a força, né? Quando eu falo isso, eu falo com um tom de brincadeira porque esse impulso aquariano ele não começou hoje, né? Vem lá do Renascimento, né? As grandes revoluções, né? A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa. Então é um movimento que não é de hoje, mas mesmo assim, né, culturalmente, ele vem a resistência, né, que as pessoas têm, né, em absorver né, porque a gente sempre pensa assim, não, eu tenho que acabar com os valores piscianos, né, para encarar os valores aquarianos. Não, a gente precisa assimilar os valores piscianos, e esse para mim é um grande ponto, né, a gente ainda não assimilou, né, a gente ainda não entende, né, essas questões, né, do amor ao próximo, do respeito, né, compreensão, empatia. A gente não tem essa habilidade. A gente passou 2000 anos aí, né, desde a vinda de Jesus Cristo, e a gente não consegue ainda assimilar esses valores. Então é por isso que eles não são absorvidos, né, eles ficam aí, né, meio que impedindo que os valores, né, de Aquário se mostrem, né, na sua totalidade. Mas é isso que a gente tem, né? É isso que a gente tem, isso que a gente tem para hoje, e a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. E essa lua cheia em Leão, ela fala um pouco disso, né? Fala essa entrega, né, para fazer o melhor, né, que a gente possa, ou a gente deva fazer. Essa lua cheia em Leão tem a ver com buscar esse sucesso profissional, né, lógico, trabalhando com alegria, com satisfação, né, porque eu expliquei semana passada, né, a reflexão que eu trouxe semana passada é essa, né, que relação existe entre Áries, Leão e Capricórnio. A gente pode esquecer que a gente está numa lua de Capricórnio. Então, Áries, né, o carneiro, energia, impulso, né, impetuosidade, uma liderança mais pelo impulso, né, pelo impulso do início do movimento, né. O chifre do carneiro, né, enrolado meio que na cabeça, é exatamente essa, mostra como se tivesse ali, né, em movimento, se o carneiro tivesse em movimento, né. E a gente tem Capricórnio, né, como se fosse a evolução, né, desse carneiro.
Capricórnio é o 10º signo, ou seja, é o meio do céu, né? É o ponto, né, de realização, né, da casa 1, né? Então, ou seja, o carneiro quer se tornar o bode, né? E o bode tem ali a busca por responsabilidade, pelo comprometimento, pela certo pragmatismo, né, com as relações e com as atividades da vida. Então demonstra mais ou menos como se fosse a analogia do jovem e do velho, né, do discípulo do mestre, né. Mas para que, né, aconteça essa transmutação, né, o discípulo vire o mestre, né, esse discípulo precisa encontrar aquilo que dá prazer para ele, que dá satisfação, né, que ele ama fazer, aquilo que ele gosta, que dá uma sensação de realização, que é a quinta casa, né? Ou seja, para Áries, Leão. Então essa foi a analogia que eu fiz semana passada. Então a gente está no meio da evolução dessa lua cheia em Leão, né? Hoje a lua está em Virgem, né? Ou seja, meio que analisando os prós e os contras, tentando ver o que pode ser melhorado todo esse processo, né? E ela vai evoluir para Libra e depois para Escorpião, né? E aí teremos essa semana uma lua minguante em Escorpião, né? Que é uma lua minguante que nos leva para a lua nova em Aquário, né? Normalmente a gente tem, né, as lunações elas se desenvolvendo com signos do mesmo da mesma espécie, né, da mesma então a gente tem a lunação, por exemplo, de Capricórnio acontecendo com os signos cardinais, né, como a gente teve a lua crescente, né, em Áries, muito provavelmente a lua seria muito possível a lua cheia ser não em Leão, mas em Câncer, né, que é um signo cardinal. Mas como o Sol, essa lua nova em Capricórnio, ela aconteceu ali no final, né, do signo de Capricórnio, existe essa mudança, né? Essa mudança traz esse viés interessante que eu trouxe para vocês, né, para você alcançar esse sucesso, né? É muito mais fácil se você desenvolver alguma coisa, alguma atividade profissional que você sinta prazer, que te dê satisfação, né? Te dê alegria, né? Eu já falei no passado muito sobre, por exemplo, né, a parábola das sementes, né, do semeador, a parábola dos lírios do campo, né, de Jesus. Todas elas falam sobre esse processo, né, eu já falei, não vou me repetir aqui, né, para não tornar o vídeo muito longo, mas pensem, né, sobre essas parábolas, né, vocês vão perceber que sempre para alcançar, né, ou para exercer esse lugar ao sol, né, que a vida nos pede, né, ou a gente tem que fazer isso com naturalidade, né, a gente tem que conseguir expressar essa naturalidade, né, tem muita gente, por exemplo, que busca um sucesso financeiro e vai fazer uma atividade que não tem nada a ver, né, só porque aquela atividade traz um retorno financeiro maior. Então esse é o tipo de coisa que vai totalmente contra esse exemplo que eu estou dando para vocês, né, as próprias parábolas e tudo mais. Você tem que fazer aquilo que é natural para você, aquilo que você tem vocação, né? E é aqui, né, que eu entro na reflexão de hoje. E eu vou voltar nessa reflexão várias vezes, porque acho que é o assunto que a gente tem que se debruçar
por mais tempo, né? Que é, por exemplo, essa homogeneização das pessoas, né? Vocês percebem que as pessoas, elas cada vez mais elas são impulsionadas pelo governo, né? Pelo governo, pela mídia, né? A ser o mais homogêneas possíveis, né? O mais iguais possíveis, né? Pink Floyd, por exemplo, quando fez a The Wall, né? Para quem gosta de música aí vai entender o que eu estou falando. As pessoas, elas são conduzidas, né, a agir da mesma forma, a pensar da mesma forma, né? E isso é um movimento natural, né? Um dos vieses, né, do signo de Aquário é exatamente, né, essa igualdade, né? E essa igualdade, ela é importante no princípio, né? Todos os homens são feitos iguais, né? Vocês já ouviram essa frase? Todos os homens são feitos iguais e, portanto, têm os mesmos direitos, né? Então, tá lá na Declaração de Independência, né, dos Estados Unidos, tá envolvido com a Revolução Francesa, né, todos esses movimentos que buscaram por essa igualdade, né, buscaram por a gente imagina que é homogeneização, a gente imagina que todo mundo vai ser igual, a gente imagina que, né, tudo, mas não é isso que, né, que pode, não é isso que explica, não, isso não conta a história toda, né? Nesses mesmos documentos diz que cada ser tem a capacidade o direito de desenvolver as suas habilidades de forma livre, né? Isso é o maior, talvez o maior rincão, né, dessa questão da liberdade, porque essa oposição, né, esse eixo Aquário e Leão vai falar exatamente isso, né? Enquanto Aquário é coletivo, Leão é individual, né? Então você não pode podar o indivíduo na sua criatividade, né? E você não pode incluir ele num coletivo como se ele fosse só mais uma parte ou uma peça de uma grande, né? Se ele não tivesse as suas próprias vontades, a sua própria vocação, a sua própria criatividade, né? Não tivesse a sua autenticidade, né, desenvolvida. Então esse é o grande ponto, né, que a gente meio não consegue entender, né? A gente vive brigando aí entre direita e esquerda, entre o capitalismo e o liberalismo social, né, e o socialismo, o comunismo, né, ou as ideias, né, de nivelar, né, todo mundo como igual, né? E isso me trouxe essa semana uma lembrança, né, que eu tenho que dividir aqui com vocês, né, que quando eu era jovem, né, ali na transição entre criança e adolescente, né, eu estudei, né, o livro A Ilha, né, de Thomas More. E nesse livro Thomas More contava a história de uma ilha, né, onde todos viviam em paz, né, não existia conflitos, né, porque as pessoas elas trocavam serviços, né. Então se a pessoa tinha habilidade para ser ferreiro, né, ela entregava esse serviço para outras pessoas e recebia, né, o serviço, por exemplo, de um padeiro em troca, né. Esse livro me conduziu, né, na minha juventude a ideias, né, até ideias mais esquerdistas, né, a pensar nessa igualdade de uma forma mais, né, exatamente nessa homogeneização das pessoas, né, todo mundo igual, né, o Estado toma conta
de tudo e todas as pessoas vivem em paz, né? Mas essa ideia, ela elimina, né, o talento, ela elimina a criatividade pessoal, ela faz, né, com que exatamente esse princípio leonino seja desenvolvido, possa ser desenvolvido pelas pessoas, né? Então, eu, assim, dentro daquilo que eu imagino como o meu pensamento político, né, não pode existir essa homogeneização se não houver o direito, né, à criatividade, né, individual. E aí a gente entra na questão da liberdade individual também, né? Você não pode desenvolver a sua criatividade se você não puder ser realmente livre para, né, dizer o que você pensa, fazer o que você pensa, né, e todas essas questões que a gente discute, né, de uma forma meio banal hoje em dia, porque elas são colocadas como ou massa de manobra, ou instrumentos de marketing, né? Então, infelizmente, eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Com essa entrada de Plutão em Aquário, né? A gente vai começar a ver, né? Meio que receber o resultado desses desvios, né? Que a gente faz daquilo, né? A gente tem um caminho para seguir, né? Para realizar essa sociedade aquariana, né? Mas a gente se desvia, faz um desvio aqui, faz um desvio ali, né? E aí esses desvios agora eles vão começar a ser, vamos dizer assim, ajustados aí, né, com a presença de Plutão em Aquário. E quanto mais a gente tiver arraigado, né, arraigado a esses desvios, mais doloroso vai ser, né, esse ajuste, né? Então essa é uma dica que eu dou para vocês, né? Então não se apeguem, né, a essas ideias pré-estabelecidas, né, do que é liberdade, do que é igualitarismo, né? Então não se apeguem, porque tudo isso vai ser ajustado, né? E vai ficar aquilo que realmente é verdadeiro, tá? E aí, né, vai entrar tudo isso que eu falei agora vai ser complementado com a lua minguante dessa semana, que é uma lua escorpião, né? Uma lua escorpião que prepara para uma lua nova em Aquário. Então, e aí, lembrando de tudo isso que eu comentei aqui com vocês, né, a gente vai entender que uma das principais coisas que precisa para um indivíduo, né, se rebelar, né, contra aquilo que ele acha que é errado, aquilo que ele contra uma injustiça, né, ele precisa ficar envolvido emocionalmente, né? Ele precisa os seus sentimentos, o seu caráter, precisa ser machucado de alguma forma. A sua forma de ver o mundo precisa ser podada, tolhida, precisa ser, né? Tudo isso precisa acontecer para um indivíduo, né, se colocar numa posição de rebeldia contra, né, um estado, um governo, né, uma situação no trabalho. Tudo, né, é preciso que exista esse envolvimento emocional, né? É preciso que a razão, né, e é muito melhor que esse envolvimento emocional seja, né, sustentado, né, pela razão, né? E aí que eu falo para vocês, né, essa combinação de Aquário com Escorpião é uma combinação, na minha visão, tá? Outros astrólogos podem pensar de uma forma diferente, mas na minha visão é uma combinação que nos leva a essa autorrebeldia, né? Que você tem a capacidade de pensar, né, naquilo que está errado, e você vai
ter ali o envolvimento emocional que vai te fazer, né, muitas vezes fazer essa ruptura com aquilo que você entende, né, que está errado, que está predeterminado, né, que está de certa forma te ferindo, te podando, né? Então essa lua minguante em Escorpião, ela é uma lua minguante, então a gente tem a lua, quadratura Sol, né, o Sol em Aquário, e a lua em Escorpião, e aumentando a tensão, né, os planetas que estão em Touro. Então ele tem Urano, né, e Júpiter em Touro. Então essa quadratura T, ela pode mexer com o dinheiro, Touro, né, com os recursos, ela pode mexer com as ideias, né, Sol em Aquário, e ela pode mexer com o nosso estado emocional, exatamente com esse estado de rebeldia, né. A gente tem vários conflitos, né, no mundo acontecendo, desde os conflitos do Oriente Médio, né, Ucrânia e Rússia. A gente tem as questões políticas, né, eleição nos Estados Unidos, eleição no Brasil, eleição dos prefeitos no Brasil, o governo tentando criar cenários, né, fazer uma certa manipulação das informações, e a gente sendo bombardeado aí por fake news. Então todo esse processo, né, todo esse amálgama de situações aumenta todas essas tensões que a gente vive, né, e é importante a gente parar para analisar, né, porque a gente pode se sentir, né, emocionalmente machucado, podado, incomodado, né, e é importante que a gente saiba usar essa rebeldia de uma forma positiva, né. O fundador da Biose dizia, né, nos seus textos, que os rebeldes são os que se salvam, né, porque aí ele cumprimenta, né. Ele fala: os rebeldes é os que não aceitam o mal o mal pensado, né, o mal, ou seja, a pessoa tem intenção de fazer o mal, né, que não aceita o erro, que não aceita o erro premeditado, né, o mal premeditado, né. Então é isso que o professor dizia nos seus textos, né. Então é interessante que a gente pare e vai pensar, se a gente estiver emocionalmente rebelde, né, que a gente saiba trazer o lado aquariano, né, revolucionário, para somar, né, a essa rebeldia, que essa rebeldia não fique só na emoção, machucando, né. Muitas vezes a gente não consegue colocar a rebeldia para fora, e essa rebeldia acaba, né, se transformando num problema psicológico nosso, né, uma questão de ansiedade, uma questão de depressão, né, que a gente consiga colocar essa rebeldia para fora, mas, né, somada, né, à razão aquariana, né, tudo isso preparando para a lua nova em Aquário, que vai trazer todos esses valores, né, reforçar todos esses valores, né. Então eu entrei por vários viés, né, fui por várias estradas aqui. Espero que no final dessas estradas vocês tenham conseguido entender, né, realmente conciliar todas essas ideias. Mas a minha ideia principal é mostrar que os conceitos estão aí, né. A gente às vezes a gente não racionaliza eles, né. A gente, muitas vezes as pessoas gritam: eu sou de direita, eu sou de esquerda,
eu acho que o governo tem que pagar todas as minhas contas, tem que me dar ajuda, tem que aquilo, tem que, né? E não percebe que isso torna ela, né? Tira toda a vontade de ser diferente, de demonstrar seu talento, né? E aí cria indivíduos, né, alienados, né? Por outro lado, né, as pessoas muitas vezes lutam para mostrar, né, a sua individualidade, a sua autenticidade, né, e acabam no final, quando alcançam o sucesso, esquecendo, né, dos outros, né, esquecendo o coletivo, né. Então são duas coisas que a gente precisaria fazer: entrar na escola e fazer um curso, né, como conciliar, né, essas coisas. A humanidade está aí, né, num curso, a humanidade está na recuperação, né, aprendendo nos erros e acertos, né, e o que a gente pode fazer é, com a nossa razão, a nossa, né, mudar, né, aquilo que está sobre o nosso alcance, está sobre a nossa decisão, né? Né, isso eu digo em relação às pessoas que a gente conhece, né, as empresas que a gente trabalha, né, aí está sobre a nossa decisão. Então a gente, quanto mais a gente puder fazer isso na nossa vida particular, a gente cria ambiência, né, para que mude no restante do mundo, né? Eu sei que isso parece um pouco idealista demais, mas não tem outro jeito, né? Até por isso, né, que eu faço esses vídeos, né? Eu não posso influenciar muitas pessoas, mas você que está vendo esse vídeo aqui, espero que pelo menos faça você pensar sobre o assunto, né? E você pensando sobre o assunto, muito provavelmente quem está próximo de você vai pensar também, né? Quando você você se colocar perante a vida, né? Então é interessante pensar nessa forma, né? Esse é o verdadeiro sentido da questão influenciador, né? Ser um influenciador, né? Então, pelo menos aqui a influência que eu possa ter, né, sobre você, espero ser bem mais positiva, né? Então é isso, pessoal. Vou mostrar aqui rapidinho, né, a Lua transitando aí nas casas, né? Né, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? O assunto não acaba aqui, a gente vai falar muito disso. Tem, né, tem várias coisas que entram nesse viés, desde inteligência artificial, que está fazendo essa, né, muitas profissões já estão se questionando se vão existir no futuro, né, até, né, essas questões da política, né? Então, enquanto a gente não racionalizar essas coisas, a gente não entender, né, para que serve cada um dessas possibilidades, a gente vai ser refém, né, do futuro, né, que o futuro vai acontecer, né? A era de Aquário vai vir, e se a gente não estiver preparado para se posicionar nela, né, a gente vai meio que, né, ou ficar para trás, né, ou meio que se tornar um rebelde sem causa, né? Então, por isso que eu trago essas coisas aqui, que eu venho observando isso tem ficado cada vez mais evidente para mim, né? Então, deixa eu parar por aqui. Tem muito mais para falar sobre isso, mas a gente vai falando aí na sequência, né, dos vídeos. Então, estamos aqui vendo o dia 28 de janeiro. Como eu disse para vocês, Lua em Virgem, e a Lua passando aqui em Virgem faz ótimos aspectos aqui, né, para os planetas que estão em Touro, Urano, Júpiter,
e para todos os planetas que estão em Capricórnio, né? A gente tem Vênus em Capricórnio, Mercúrio, Marte, né? Então todos esses planetas aqui hoje recebem o trígono, né? Então é formado algumas vezes aqui, né, esse grande trígono de Terra aqui, né? Então dia excelente aí para desde fazer uma arrumação em casa, né? Tudo que precisa ser organizado é muito bom, tudo que precisa ser planejado, organizado, medido, calculado, né? Ótimo aí com essa lua em Virgem. Essa lua em Virgem, ela faz esses bons aspectos hoje, no dia 28, né? E no dia 29, né? Dia 29 também é um dia bastante interessante aí, com a Lua fazendo aspectos positivos aí para Marte, né, e Mercúrio, que estão aqui em Capricórnio, né? A Vênus continua, a Vênus aí ela está em aspecto praticamente exato aí com Júpiter, né? A Vênus em Capricórnio praticamente em trígono exato aqui com Júpiter em Touro. Então aqui são dias excelentes aí para pensar, né, para fazer planejamento financeiro, planejamento de trabalho, mudar, né, o seu posto de trabalho, melhorar métodos de produção, talvez pensar, né, fazer um planejamento financeiro, né, das suas contas, das suas despesas, investimentos. São dias excelentes aí, tanto hoje como amanhã. E na verdade esse aspecto positivo aqui da Vênus e Júpiter, depois com Urano, né, depois conforme a Vênus for conduzindo aqui, for caminhando por Capricórnio, vai fazer com Urano. Então esse lado nosso material, terra, pragmático, prático, né, dieta, exercício físico, né, tudo isso está. Profissões que trabalham com o físico, né, treinador físico, talvez alguém que trabalhe com medicina, né, enfermagem, estética, tudo que, né, que tem esse viés, né, de melhoria física, nutricionista, né, tudo isso está muito fortificado, né, por presença desses planetas aqui em signos de terra. E vocês podem ver que no final de semana a Lua passando em Virgem, né, traz todo esse potencial aqui, né, dos grandes trígonos aqui, que são esse triângulo azul que vocês estão vendo. São 3 trígonos, né, acontecendo, né, que vai acontecer primeiro com Vênus, depois com Marte e Mercúrio, que estão em conjunção, né, em Capricórnio, né, e com os dois aqui de Touro. Na segunda-feira, né, a Lua passando aqui no finalzinho de Virgem faz uma oposição para Netuno, né. Não pode esquecer que Virgem e Peixes, né, Netuno está em Peixes, são signos mutáveis, então alguma, né, espécie de dispersão, né, vai acontecer. Eu estou fazendo esse vídeo aqui 8h25 da noite, então isso vai acontecer por volta das 8h30 da noite de amanhã, né? Então espero que a segunda-feira vocês aproveitem essa dispersão para ter algum tipo de relaxamento aí, né? E a gente pode ficar, né, dividido entre o lúdico, né, e o prático, entre o sonho, né, e as necessidades do mundo real, né. Então é interessante ficar atento a isso. Aí a gente passa pro dia 30, né, que é a terça-feira. A gente tem a Lua entrando em Libra. A Lua entrando em Libra, quando ela entra em Libra, ela faz trígono para Plutão, né? Tá ali nos primeiros graus ali de Aquário, depois faz para o Sol, né? Faz um trígono para o Sol, né? Tudo isso evidencia a nossa capacidade de comunicação, né? Capacidade de diplomacia,
de compartilhar conhecimento, compartilhar informações com os demais, né? Então isso é interessante que vocês aproveitem essas possibilidades aí que se abrem. Deixa eu só dando continuidade aqui, que a bateria da minha câmera acabou, mas dando continuidade, a gente está no dia 30, né? Como eu disse, a gente tem o trígono aqui do Sol da Lua com o Sol, né? Da Lua com Plutão, então reforça nas nossas capacidades sociais. E aqui é formado tá bem fraquinho aqui ainda, mas vai ficando mais forte, né? Esse sextil de Vênus, aliás, de Netuno com Mercúrio, né, em Capricórnio, né? Vênus em Peixes, não, Netuno em Peixes e Mercúrio em Capricórnio. Depois com Marte. Isso aqui aumenta, né, nossa capacidade de intuição, tá? Enquanto o Capricórnio tem um pensamento prático, né, pensamento lógico, prático, pragmático, Netuno aqui em Peixes traz essa questão, essa abstração. Então é bastante interessante para a gente, quando a gente está ali tentando resolver um problema prático, de repente tem aquela intuição, né? É interessante aí aproveitar essa possibilidade, né? Aqui também, nesse dia, a gente tem uma quadratura da Lua aqui, com Vênus, da Lua em Libra, né, e da Vênus com Capricórnio. Então isso aqui também traz uma certa, assim, é difícil a gente demonstrar essas forças, essas energias femininas aqui, a Lua em Libra, né, e a Vênus em Capricórnio aqui. Às vezes a gente não tem tanta facilidade assim para desenvolver afeto, demonstrações de um pouco mais sociáveis, né? A gente fica um pouco mais travado aqui, né? Na verdade a gente tenta ser libriano, né? Mas ao mesmo tempo tem que ser capricorniano aqui, né? Então acaba sendo um pouco contrastante aqui, né? Passando para o dia 31, a Lua ainda em Libra, né? Agora vai fazer quadratura para Mercúrio e Marte, que estão em Capricórnio. Então a gente não pode esquecer que esses são signos cardinais, né? Então são signos que envolvem alguma capacidade de liderança, de empreendedorismo, né? Então o empreendedorismo de Libra é voltado para o social, né? Para a conversa, para a troca de informações, para a cooperação, enquanto o empreendedorismo de Capricórnio é voltado para a liderança pura e simples, né? E Marte em Capricórnio, ele é bem, né, eu já comentei isso com vocês. Marte em Capricórnio é uma das melhores posições de Marte, né? Porque o masculino pode se demonstrar da melhor forma possível, né? Sendo o quê? Sendo o líder, sendo, né, demonstrando um líder que que tem uma capacidade de ser também responsável com o que faz. Porque muitas vezes a gente é líder, né? As pessoas falam muito de liderança, vendem curso de liderança, mas é uma liderança vazia, né? E não tem, não tem embasamento para o coletivo, né? Então esse Marte aí em Capricórnio é um Marte, né? É uma liderança responsável, né? E tá muito, assim, tá em conjunção com Mercúrio, que muito provavelmente vai querer externalizar isso através da fala, né? E aí talvez possa acontecer alguns problemas de a gente falar
ser muito ríspido, né, com as palavras, né, ou principalmente a gente está numa posição de liderança, né, a gente tenta exercer essa liderança de uma forma muito, né, muito marciana, né, muito impositiva. Muito provavelmente a gente vai ter essa dificuldade, né, com a Lua ali passando em Libra, né. A gente poderia receber uma cooperação, mas se a gente souber lidar com a fala, né, não falar de uma forma muito ríspida, muito talvez cobradora, né. Então é lógico que cada um vai no momento de crise, ali no momento de resolvendo um problema, vai falar, né, dentro daquilo que as suas possibilidades, né, vão mostrar, mas é só uma dica aí. E aí dia 1º de fevereiro, a gente tem a Lua entrando em Escorpião, e entrando em Escorpião já faz o trígono aqui, né, o aspecto 120 graus com Saturno, que é um aspecto bastante positivo, né. Então essa Lua aqui entrando em Escorpião seria muito bom no mapa de um astrólogo, de um psicólogo, né, ou seja, o aprofundamento emocional do Escorpião aliado à compreensão, né, a empatia de Peixes, né. Então essas duas forças podem se unir aqui. A gente pode alimentar aquela questão da intuição, então são dois aspectos que aumentam a intuição, né, essa Lua em Escorpião fazendo um bom contato para Saturno, e o Netuno, né, fazendo um bom contato aqui para Marte e Mercúrio em Capricórnio. Então boa intuição para vocês aí. E, né, a Lua entrando aqui em Escorpião vai fazer uma quadratura aqui que eu já vejo aqui como, né, um despertador de rebeldias aqui, né. A Lua entra em Escorpião, faz quadratura para Plutão, que está aqui no comecinho de Aquário, né. Então se alguém tem algum calo aí no sapato, né, seja no trabalho, no ambiente social, familiar, né, aqui isso é engraçado, que isso aqui vai acontecer sempre, né. Agora que Plutão está aqui no comecinho de Aquário, toda vez que a Lua passar aqui de Libra para Escorpião, vai formar essa quadratura aqui, um pouco indigesta aí, né. Vai despertar os rebeldes aí, né. E aqui vocês podem observar que aqui também, né, porque a Lua aqui nesse momento está no comecinho, né, de Escorpião, mas vocês podem observar que essa Lua vai fazer uma oposição para Júpiter, né. Então essa oposição para Júpiter aumenta tudo que toca, então essa oposição aqui pode ficar um pouco, esse Júpiter aqui pode aumentar essa nossa insatisfação, né, seja social, pessoal, emocional, né. Os aspectos não são exatos, né, porque Júpiter está no grau 5, 6 de Touro, mas, né, existe aqui essas possibilidades, né. E aí quando a gente passa para o dia 2, aí a gente tem já a oposição da Lua com Júpiter, a oposição com Urano, e a quadratura, né, ou seja, a Lua minguante aqui com o Sol, né. Então tudo isso que eu expliquei para vocês sobre saber, né, entender a rebeldia como algo que, não como algo só negativo, mas como algo que nos impulsiona para frente, né, que nos faz mudar o estado
ruim, né, o errado das coisas, era muito importante. E é muito importante que a gente não esqueça aqui, né, o Sol aqui, que é a razão, né? Ou seja, o Sol representa a razão. O Aquário, como signo mental, né, de ar, representa a razão, né? E a Lua representa a emoção, né? E está num signo de água que representa emoção. Então, quer dizer, aqui, e a gente não pode esquecer que a quadratura é um aspecto, né? Não é um aspecto ruim por si só, né? É porque é difícil que a gente concilie, né, essas duas capacidades. Então a gente tem uma mente racional muito forte, Sol em Aquário, com, né, a Lua em Escorpião reforçando muito o nosso lado emocional, né? Então é bem esse aspecto mesmo do rebelde, né, que quer se libertar das amarras aí, né? Quer se libertar daquilo que está te ferindo, que está te incomodando. É importante que o racional, né, o racional impere sobre o emocional, né? Porque a gente pode até comparar, né, a Revolução Francesa, né, as pessoas tiveram as cabeças cortadas, né, com, sei lá, a independência dos Estados Unidos, né, que foi um processo pensado, né, foi politicamente estudado, né? Então ou a própria independência do Brasil, que é mais light ainda, né, simplesmente Dom Pedro foi lá e gritou, né, independência ou morte, e ninguém brigou, ninguém lutou, né? Então de que forma ser rebelde, né? Vai depender de que forma a gente consegue conciliar essas duas forças aí. Então e, né, agravando, acho que um pouco, né, as questões aqui de Touro, porque Touro, a grande questão dos signos fixos é isso, né, é a resistência, né? Então a resistência de Escorpião a mudar a sua forma de sentir, a resistência de Aquário a mudar a sua forma de pensar, e a resistência de Touro a mudar a sua forma de agir, né? Então é uma briga de teimosias aqui, né? Se você, por exemplo, tem, que nem eu, tenho planetas em Leão, então tá feito ainda, fica mais complicado ainda, porque Leão entra no jogo também, né? Mas sem pensar, não pensando em Leão agora, mas você tem essa dificuldade aqui, né? Você tem essas tensões se formando. Essas tensões, elas podem mexer com o nosso emocional, mexer com o nosso mental e mexer com a forma com que a gente ganha dinheiro, né? Então interessante aí vocês observarem e aplicarem essas ideias na vida de vocês, né? E aí no sábado, né, no finalzinho aqui da passagem da Lua para o Escorpião, a Lua faz um trígono com Netuno em Peixes. Então se a Lua entra aqui em Escorpião, faz um bom aspecto para Saturno, né, a gente de certa forma é responsável com os sentimentos da gente e talvez também com o ressentimento dos outros, né? Aqui a Lua no finalzinho aqui de Escorpião, a gente dá um pouco de vazão, né, à nossa criatividade, a gente junta aqui, né, a profundidade emocional do Escorpião com a profundidade, né, de abstração, né, de Netuno em Peixes aqui. Então isso pode se aproveitar tanto artisticamente, né, como psicologicamente, né? Mais um aspecto que também reforça a nossa intuição. E aqui, só para terminar, né, a Lua entrando em Sagitário no dia 4 de fevereiro. Então
a Lua entrando em Sagitário, ela vai fazer uma quadratura aqui com Saturno em Peixes. Então aqui no sábado a gente pode se sentir, embora a Lua em Sagitário peça festa, alegria, né, e diversão, a gente pode sentir aqui uma certa cobrança, né, do meio da sociedade aqui. E aí eu lembro, né, que essa semana eu já vi blocos de rua fazendo carnaval de rua, né? Eu já vi alguma movimentação desse aspecto aí. Então é uma coisa que veio na minha cabeça aqui, né? Tá saindo lá um bloco de carnaval, e a pessoa vai no bloco de carnaval, e aí o pessoal, né, a família, os amigos falam: mas você vai no bloco de carnaval, né? Então aqui é uma certa cobrança aqui da sociedade, né, sobre a tentativa da gente se divertir, a tentativa da gente meio que ter um bom humor, se divertir, né, coisas desse tipo. E também, né, aquelas questões, né, lembrando que Sagitário representa a graça, né, como sorte, né, e Peixes aqui representa a graça, né, dois signos regidos por Júpiter, né, Júpiter representa o Deus, né, aquela face da divindade que abençoa, né, que protege, né, que dá sorte, né. Então aqui em Sagitário, né, a esperança, né, no futuro, a fé, né, que as coisas vão dar certo, né. E aqui em Peixes também, né, a fé em algo maior, né, na divindade, numa sincronicidade, né, em algo que é maior, né, do que o indivíduo, né. Então essas coisas podem se combinar? Podem, mas nesses dias aqui é um pouco mais difícil por causa dessa quadratura da Lua em Sagitário com Saturno em Peixes. Então é isso, pessoal. Acho que é isso que eu tenho para acrescentar para vocês essa semana, né? Espero que tenha bastante assunto aí para vocês refletir durante a semana. Acho que trouxe bastante. Comecei a falar de um assunto, né, que vai influenciar bastante a gente aí. Penso que cada vez mais, né? Então essa homogeneização do ser humano, né? A gente entende Aquário, né? Mas não, a gente esquece que o contrário, né? O oposto é necessário, Leão. Então, como é que a gente se coloca numa coletividade se a gente não tem autenticidade, né? A gente vai viver, vai ser apenas uma peça ali, um peão, um tabuleiro, né? Então essas duas coisas deveriam inclusive andar juntos, né, na própria escola, né, trabalho, tudo isso devia envolver essas duas coisas, né, mas como eu disse no começo do vídeo, a gente ainda está tentando absorver as lições, né, do Cristo, né. A gente ainda meio que às vezes não consegue entender o básico, né? Então eu acho que é importante que cada um ajude no que pode, ajude naquilo, né, naquele grupo que tem influência, né, para cada vez mais acordar esses assuntos, né? Então, uma boa semana, aquele abraço, tchau.
trampo, mano.